Scarpa, porque aí tem uma falha na lei do ex, que o Scarpinha ainda não fez gol em 8 jogos contra o Fluminense. Mas teve mais resultado positivo. 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, o aproveitamento de 58,3%, 2 assistências, 16 finalizações no alvo, acertou ali 31%, e grandes chances perdidas, aí 2. Mas ainda não deixou o dele. Toda regra tem uma exceção, e nesse momento, provavelmente, a gente acabou de zicar tudo. Pode ser que ele faça gol e a gente falou sobre tudo isso para mudar o papo. A questão é que... E o William Bigode contra o Palmeiras? Tem isso? Não, vai ter um show de lei do ex. Mas a questão é que é um confronto interessante para a gente observar, né? Porque pensar no encaixe dos times é o que o Eugênio falou. O Palmeiras adora... Pode vir Fluminense. Mas do outro lado, o Fluminense adora ter esse toque de bola também, né? O Fluminense tem... É algo muito natural do Fluminense atual, né? Do Fluminense do Diniz. É trocar passes, trocar posicionamento, envolver o adversário. A gente fala aqui, né? Durante a semana a gente falou da dificuldade que é a gente pensar assim, um trombador de meio campo. Esse está aí só para desarmar, tal. Está em falta. Não está tendo. O Fluminense tem esse estilo de jogo. O Palmeiras é um time que se preparou ao longo do tempo, e eu acho que isso é legal a gente pensar. Quando o Abel chega, ele chega precisando mudar uma história, mas entendendo que ele tinha competições ali, entre aspas, ganháveis. Uhum. E ele vai, vamos segurar aqui, para eu não ganhar, para eu não perder, eu não posso tomar gol, né? Então ele começa a segurar dessa forma. Só que ele já está na 3ª temporada dele. Ele já mostrou o time fazendo gol de diversas formas. Para ele, pelo tempo já percorrido, dá para a gente ter dúvida de como o Palmeiras vai jogar. O Fluminense a gente não tem dúvida. O Fluminense vai jogar. Vai tentar jogar o tempo inteiro. O Palmeiras pode especular, pode ficar parado, esperando. Pode morder. Até porque perder ponto, quem precisa do ponto é o Fluminense. O Palmeiras está ali, tocou distância e tal. O Palmeiras pode esperar. A gente faz uma análise que, assim, Eugênio, até levando para o lado daquele jogo do Flamengo, assim. O Atlético Paranaense, né, se defendeu contra o Flamengo, não perdeu, etc., se manteve vivo, blá, 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 blá. O time que tentou atacar o Flamengo acabou sofrendo os gols, como foi o caso de São Paulo. Obviamente, o Palmeiras é mais time que o Fluminense, por tudo que tem apresentado nos últimos anos e nesta temporada. É interessante para o Fluminense mudar o seu estilo de jogo, entendendo essa superioridade do Palmeiras? Olha, talvez fosse, mas não dá para enxergar isso acontecer. Tá. Pelo menos o jogo todo. Sim. Tá? São times que têm características muito fortes. O Fluminense, vou repetir aqui, tem feito isso em vários momentos. Quando consegue uma vantagem, e fez isso durante alguns minutos contra o Corinthians, ele baixa a linha e deixa o adversário ficar com a bola. Isso é raro, mas acontece, tem acontecido eventualmente. Só que depois que ele consegue uma vantagem. Então, se ele sente que o jogo está muito pesado, que ele não vai ter condições de sustentar aquela intensidade no campo de ataque, aquele time que troca passes, que gera muitas situações de gol, o adversário cresceu, eu estou na frente, não tem problema. Vamos voltar aqui, vamos administrar. Fez isso contra o Atlético Mineiro, naquele 5-3, em determinado momento. Fez isso em várias partidas. O Fluminense teve muita dificuldade, Eugênio, vai se lembrar, no jogo contra o Cruzeiro. E aí não era nem uma questão do Cruzeiro estar... Não, o Cruzeiro impôs. No jogo da volta, especialmente. No Mineirão foi... Impôs uma dificuldade ao Fluminense. E aí ele conseguiu, inclusive, o gol do Martinelli é um gol numa transição. Acontece eventualmente, mas desde que o Fluminense tenha conseguido abrir uma vantagem. Não vejo o Fluminense começando o jogo contra o Palmeiras atraindo o Palmeiras para o campo de defesa. Tá. Não, vem Palmeiras, vem que eu tô aqui, vou ficar trancadinho e você vai ter que se virar. Não é isso, porque não é como o time joga. Até para sair jogando. Eventualmente tem uma bola comprida? Tem. Tem um passe como foi o do Samuel Xavier para o Cris Silva no lance que originou o gol do Arias, contra o Corinthians. Mas é o tipo de jogo que, por exemplo, ele errou no chute do Michel Araújo. É ali, ó, é curtinho, tabela, triangula, e às vezes atrai a marcação para acelerar do meio campo para frente. Então não dá para imaginar o Fluminense retrancado, não.
Vamos chamar para o nosso papo, então, Vinícius Nicoletti, porque o Mário Marra até falou assim, o Palmeiras tem essa possibilidade de especular um pouquinho, de entender o jogo, entender as peças, como ele vem para a partida. Então, Nicoletti tem as informações. Seja bem-vindo, Vinícius. Oi, Mari, muito boa tarde para você, boa tarde a todos os companheiros, fãs de esporte. Estamos aqui em frente à Academia de Futebol do Palmeiras, que daqui a pouquinho o time, a delegação, sai para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense neste sábado, treinamento acabando na parte de manhã, então o time almoça e viaja na sequência para o Rio de Janeiro. O técnico Abel Ferreira, pela segunda rodada consecutiva, teve a semana para treinar o time, isso é muito importante. E mais uma vez, ele terá todos os jogadores titulares à disposição, nenhum desfalque, nenhuma baixa, força máxima para enfrentar o Fluminense. Fica só a dúvida se ele vai escalar esse time que é considerado titular, que entrou na última rodada contra o Flamengo, porque na sequência, na próxima terça-feira, o Palmeiras tem o confronto contra o Atlético Paranaense pela semifinal da Libertadores na Arena da Baixada. Então, fica só essa dúvida, mas a tendência é a equipe titular, aquela escalação clássica nessa temporada, que já jogou 6 vezes nesta temporada e nunca perdeu, com 3 vitórias e 3 empates. É o time considerado titular e o Abel, com certeza, deve colocar em campo para essa partida contra o Fluminense. Inclusive, o Rafael Veiga falou disso na última entrevista coletiva, que é um time que está muito entrosado, principalmente do meio para frente, e até mexe no sistema sem mudar. Os jogadores já entendem o que pede o técnico Abel Ferreira. Então a expectativa do Palmeiras aumentar essa vantagem na liderança com o time principal jogando no Rio de Janeiro. Mari. Nicoletti, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E cuidado. E cuidado aí com esse caminhão, né, dando ré aí, né? A gente já até tirou para a proteção do Vinícius Nicoletti. Agora, o Nicoletti fala sobre o time principal, aquele time ideal, que está invicto, que não perdeu. É óbvio que ninguém questiona que o Abel tem todas as informações, sabe o que está fazendo, inclusive tem crédito para fazer o que ele bem entender. E eu acho que o Palmeiras também tem aquela, não sei se é esse o pensamento, mas dá para imaginar assim, cara, eu posso matar o campeonato também. Eu não posso deixar a corda apertar lá se eu classificar para uma final de Libertadores. Talvez eu já garanto aqui, é um grande jogo, um adversário muito forte que está na minha cola, eu ganho, mato o jogo, mato o campeonato, tenho mais tranquilidade para administrar quando a corda apertar no final da temporada. Eu acho que poupar pouco. Né? Pelo que o Abel tem feito, que a gente já viu recentemente. É alguém que está sentindo. Uhum. Recentemente foi o Scarpa, né? É alguém que está um pouco abaixo, que treinou um pouco mal, tal, assim. Segura 1 ou 2 jogadores, mas acho que vai com... Até porque, assim, não dá para ficar tanto tempo sem jogar para depois jogar um jogo decisivo de Libertadores contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Vai ficar 10 dias sem jogar? Ah, vai lá e ganha aí do Furacão. Pô, professor, tem um tempão que eu não jogo já. Então eu acho que vai com o time titular segurando um ou outro. Pelo entrosamento, pelo encaixe do time e por isso também. Como você falou, o campeonato, o Palmeiras conseguindo os 3 pontos ali nessa partida, ele ganha um respiro para na hora que a corda apertar lá na frente, gente, agora eu posso, administro, é um jogo de volta de semifinal, é uma possível decisão, vai começando a administrar seu time também, porque a gente sabe que o calendário vai dar aquela apertada no final do ano, né? Lá na frente, mas não é nem tão longe, já é agora. No mês que vem. Não, porque essa semana ele já joga com o Fluminense e já vai jogar com o Furacão, a semifinal de Libertadores. E descansa na outra, talvez, né? Pensando em Copa do Brasil. Aí da outra tem de novo jogo com o Furacão. Na outra. Só depois, quando o Fluminense tiver que jogar com o Corinthians, o jogo da volta da Copa do Brasil. Verdade. Que aí ele vai descansar. Então, assim, ele agora, eu acho que o Palmeiras também, dependendo do andamento do jogo, acho que ele ia estar com o titular. Mas se estiver vencendo, segundo tempo, ele vai começar a tirar os principais. Opa, vem aqui, descansa um pouquinho, porque tem o Furacão. E a gente sabe que vai ser muito pegado esse jogo da Libertadores semifinal, terça-feira. O jogo agora do lado do Fluminense, pela ótica dos comandados do Diniz, esse é um jogo também de abalar a confiança? Porque, assim, vem de um jogo da Copa do Brasil também que exigiu muito do Fluminense e tem aqui um pouquinho daquele balde de água fria, né? Sai ganhando com muito pouco tempo, né? Segundos de jogo. E aí tem um empate, é um jogo contra o Palmeiras. Parece que o Fluminense precisa talvez de uma afirmação para a confiança dar uma estabilizada. Ou ele entende que é aquele jogo que, perdi pro Palmeiras, faz parte. Eu acho que o adversário ajuda. Não permite você ficar em depressão, sabe? Sim,
atualmente o Palmeiras jogando dentro ou fora de casa, o Palmeiras é o atual bicampeão da Libertadores e é líder do Campeonato Brasileiro com 8 pontos de vantagem para o segundo colocado. Mas não é muita água no chope, não, do Fluminense? Fica uma semana assim, diz, poxa, poderia ter sido melhor. Mas eu paro por aí. Não entra numa cria um fossa drama. de, eu não tô no Cria nível um drama, dos caras. porque eu não esperava o Fluminense estar tão bem como está. E não só na tabela de classificação, no desempenho. Bom, a gente fala de mais um confronto do Campeonato Brasileiro, tem clássico, Botafogo contra Flamengo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.